E Memphis Depay ainda não respondeu à proposta do Corinthians. E aí, torcedor, tô trazendo aqui um corte atualizado cheio de notícias. Só que antes, se inscreve aí para dar aquela força. Em bônus ou comissões. Aquela história de receber por jogos, gols, assistências e títulos deixaria de existir. O Memphis recebeu a sugestão, proposta do Corinthians e ficou de pensar. Pois bem, já se foram 2 semanas, o Memphis está disputando a Copa do Mundo e possivelmente responderá ao final do torneio. 2 jogos pela seleção holandesa e atuações discretas do Memphis Depay, que é reserva. Ele soma só 38 minutos até aqui, foram 20 minutos na estreia contra o Japão, empate em 2-2 e nenhuma participação em gol. Diante da Suécia, nesse domingo, vitória por 5-1, o Memphis joga 18 minutos e ainda consegue uma assistência para gol. A Holanda é líder do seu grupo com 4 pontos e enfrenta o pior time da chave, a Tunísia, para vencer por goleada e assegurar a primeira colocação do grupo. Existe uma chance real de Brasil e Holanda se enfrentarem no primeiro mata-mata marcado para a próxima segunda-feira. Queria trazer uma observação importante sobre o pós-jogo. Mesmo tendo atuado pouco lá pela seleção holandesa, o Memphis foi cumprimentado pelo rei da Holanda, o Willem Alexander. Afirmou o seguinte: Memphis, é maravilhoso ter você aqui. Eles se cumprimentaram e foram essas as palavras ao jogador do Corinthians. Estou falando em jogador do Corinthians porque o vínculo dele só se encerra em 20 de julho. E antes disso, não dá para descartar essa situação. Memphis fica ou não no Corinthians? Posso dizer que aqueles homens do departamento de futebol que estavam otimistas com a renovação já não parecem sentir o mesmo diante da demora do jogador em responder. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, eu volto para contar para vocês. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu quero começar falando do zagueiro do Coringão, Iago Machado. Ele espera ter uma chance com o Fernando Diniz após a Copa do Mundo já, né? Porque é um zagueiro que continua jogando, né, diferente dos outros jogadores do Corinthians, né, que pegaram um período de férias. Ele continuou, né, em atuações, porque o Sub-20, a bola não parou, tá rolando, e o Iago Machado espera, aí, com 17 anos, já ter uma oportunidade no time de cima. Ele foi relacionado já 8 vezes, tá, no time principal do Corinthians, uma com o técnico Dorival Júnior e 7 vezes com o técnico Fernando Diniz. Então o Iago Machado é sim a promessa, né, do Sub-20 do Corinthians hoje, o principal jogador da equipe Sub-20 do Corinthians. O Corinthians tem o João Pedro Tchoca se recuperando de lesão, o André Ramalho, que não agrada o técnico Fernando Diniz, está até fora dos planos. Se tiver algum clube interessado, vão vender. Então é capaz que o Iago Machado já ultrapasse aí os dois e fique aí como um substituto imediato, né, do Gabriel Paulista e do Gustavo Henrique, né, que formam aí a dupla de zaga titular do Corinthians hoje. Você acha que o Iago Machado já deveria ser testado? Ele tem 17 anos, joga muito bem no Sub-20, né, tem treinado no time de cima e já, né, foi relacionado 8 vezes, mas ainda não estreou com a camisa do Coringão. Comenta aqui embaixo a expectativa dele estrear após a Copa. Será que estreia mesmo? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like e vamos seguir falando do Coringão. Informação exclusiva: o Corinthians tem uma postura diferente agora com o goleiro Hugo Souza. O Corinthians recusou recentemente, no final do ano passado, recusou uma proposta do Milan da Itália, foi muito abaixo, pelo goleiro Hugo Souza, e recusou uma proposta de 10 milhões de euros. O Milan, se eu não me engano, tinha oferecido 7 de euros. Começou com 5, subiu para 7, enfim, o Corinthians recusou a última de 7. E depois, quando a gente fala depois, né, esse ano inclusive, né, o Corinthians recusou uma proposta do Besiktas, né, a gente está falando do início de fevereiro, e inclusive, né, a OTB Esportes, né, que gerencia a carreira do Hugo, né, confirmou a proposta do Besiktas, né, e que o Corinthians havia recusado 10 milhões de euros, né, pelo jogador. Enfim, a gente está falando aí um pouco mais de 60 milhões de reais o Corinthians recusou. Por que o Corinthians recusou? O Corinthians recusou porque o Corinthians só tem 60% dos direitos econômicos do Hugo. Então, dos 10 milhões de euros, o Corinthians ficaria apenas com 6 milhões de euros. O que você achou, torcedor, desse corte? Não esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força.